Salve rapaziada, tudo bem com vocês? Rafael Mickey na área para trazer mais um vídeo pro canal. E hoje vamos resenhar. Hoje é dia de resenhar, vamos resenhar e falar bastante, assim, bastante de quantidade de jogos, não para prolongar esse vídeo aqui. Como teremos muitos jogos nessa rodada, nesse domingão, vou tentar falar de uma forma rápida e objetiva como eu vinha fazendo nessas últimas rodadas, beleza? Então, a resenha de hoje vai ser da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogos de domingo. Teremos 8 jogos nesse domingão. As dicas que eu vou passar para vocês estão prontas. Está tudo anotadinho aqui no meu notebook e vou passar para vocês. Mas antes, vamos aos jogos que teremos esse domingão. Teremos Juventude versus Grêmio, Fortaleza enfrentando Fluminense, Cruzeiro versus Corinthians, Internacional versus Vasco, Vitória versus Criciúma, Palmeiras enfrentando Bahia, Atlético Goianiense contra Atlético Paranaense e Botafogo versus Atlético Mineiro. Então, os jogos são esses, as dicas já estão prontas, vou falar para vocês agora, mas antes, solta a vinheta. Antes de começar o vídeo, eu quero falar pra vocês que a gente tá numa fase da hora. Na 14ª rodada, eu gravei um vídeo aqui falando da 14ª rodada, jogos de quinta-feira. Fiz uma múltipla com as dicas que eu fiz. Além das dicas, eu apostei, acreditei na minha análise, no que eu passei pra vocês e deu win. Só uma aposta que eu fiz uma proteção do empate anula, isso que é o bom de fazer uma proteção do empate anula, que foi no jogo do Palmeiras, um jogo que eu achei que eu ia perder a múltipla. Logo no primeiro jogo, o Palmeiras foi lá e buscou empate depois de estar perdendo de 2-0 e deu esse win pra nós. Então, me acompanha aí, me segue aí, rapaziada. Se inscreva no canal, me segue lá no Instagram, no @resenha do Mickey, que eu tô soltando umas dicas da hora aqui pra nós. Tá acabando a Eurocopa, tá acabando a Copa América. Futebol em excesso que a gente tá acostumando aí nesse mês está acabando. Então vamos aproveitar aí, que lá no Instagram eu falo de tudo, de outros campeonatos. Mas para esse vídeo de hoje, a resenha é sobre Campeonato Brasileiro. Então vamos começar o vídeo de hoje falando de Juventude versus Grêmio, que se enfrentam lá em Juventude às 4 horas da tarde. O Juventude perdeu para o Bahia na última rodada e o Grêmio empatou com o Palmeiras. Como eu disse, o Grêmio estava ganhando, uma boa oportunidade ali para sair do Z4 e cedeu um empate pro Palmeiras. Palmeiras é um time chato, né? Mas o Grêmio não podia vacilar tomando um empate assim no finalzinho do jogo. Para esse confronto entre Juventude e Grêmio é um confronto estadual, né? Eles estão acostumados a se enfrentar no Campeonato Gaúcho e em todas as vezes o Grêmio vem levando a melhor. Esse confronto estadual, eu vou apostar no Grêmio, tá? Mas eu vou fazer uma proteção no dupla chance, então Grêmio DC a 1,53. O dupla chance do Grêmio está pagando mais da metade do nosso investimento, achei uma boa. Um clássico assim, principalmente gaúcho, o jogo tende a ser mais pegado, um pouquinho mais firme, sem muito futebol assim para apresentar. O Juventude vem fazendo bons jogos, porém perdeu na última rodada. Na parte de baixo ali que eles vão brigar, é praticamente um confronto direto aí no Z4, mas o Juventude está um pouquinho à frente do Grêmio. O Grêmio, se quiser reagir, precisa vencer esses jogos, esses confrontos diretos, e não deixar acontecer igual aconteceu com o Palmeiras, tá? Então eu vou manter aí minha aposta a favor do Grêmio, mas fazer uma proteção na dupla chance, tá? Empate ou vitória do Grêmio, dá nós. Próximo jogo também às 4 horas da tarde teremos Fortaleza enfrentando o Fluminense. O Fortaleza perdeu para o Vasco na última rodada e o Fluminense empatou com o Internacional. Para esse confronto, a odd do Fluminense estava muito alta, não é mais aquele Fluminense do ano passado, é um Fluminense recheado de vovôs, com a média de idade lá no alto. Vai enfrentar um Fortaleza aí que está muito favorito para vencer esse jogo dentro de casa. Tá com uma odd a 1,60, o Fluminense para ganhar o jogo tá com uma odd 4 ou 6, não lembro como tá lá na Betano, que eu fechei, eu deixo só aqui minhas anotações para passar para vocês que é aberto. E eu falei, nossa, ó, o Fluminense atual campeão da Libertadores, passando por isso, passando com uma odd alta dessa, mesmo eu achando que não tem time para cair, é o mesmo time praticamente que foi campeão da Libertadores, ainda com alguns reforços, alguns outros vovôs que foram pegando de outros times.
Porém, eu acho que o Fortaleza é favorito, mas com essa odd que está, eu acho que não. Eu vou no mercados asiáticos, tá? Então vai lá na Betano, tem o handicap e o mercados asiáticos. Vai no mercados asiáticos e aposta no Fluminense mais um, tá? Essa é a minha dica de aposta. Fluminense mais um, num handicap asiático, tá com uma odd a 1,60. Com esse daqui é praticamente o seguinte, o Fluminense começa ganhando de 1-0, tá? Então o empate ou a vitória do Fluminense dá nós. Se o Fluminense perder por um gol de diferença, o nosso investimento retorna pra gente. A gente só tem head nesse jogo, a gente só tem um prejuízo se o Fluminense perder por 2 gols de diferença. Eu acho que Fortaleza é o favorito, ok. Pode ganhar o jogo, pode, mas não tô vendo um cenário onde o Fortaleza ganha por 2 gols de diferença do Fluminense, por ser um time que fica com a posse de bola, é um time bom atual, campeão da Libertadores. Acho que tô acreditando que o Fluminense não vai tomar essa lapada pro Fortaleza. Então, Fluminense mais 1.0 com uma odd a 1,60, beleza? Pagando mais da metade do nosso investimento. Próximo jogo das 4 horas da tarde teremos Cruzeiro versus Corinthians. O Cruzeiro perdeu para o Criciúma na última rodada e o Corinthians, no apagar das luzes, ganhou do Vitória, jogando em casa. Se o Corinthians perde ou empata aquele jogo, a situação ia estar pior ainda, mesmo com a vitória ainda está na zona de rebaixamento, porém o Corinthians conseguiu uma vitória importante, uma vitória para dar um ânimo aí na sequência do campeonato e tentar, quem sabe, retomar a confiança para enfrentar um Cruzeiro fora de casa. Não tô acreditando nisso, o Cruzeiro tá em uma boa fase, apesar de ter perdido na última rodada. Acredito que o Cruzeiro vai fazer um campeonato para brigar na parte de cima e ir para Libertadores. Então, o time que quer ir para Libertadores não pode perder jogos como esse, jogos contra times que estão na zona de rebaixamento. E é um jogo onde a minha dica de aposta é na vitória do Cruzeiro, que está pagando uma odd de 1,85, tá? Acho que o Cruzeiro vem melhor para esse jogo, vai assumir o controle do jogo. E vamos ver aí se o Corinthians consegue suportar a pressão, se consegue segurar o Cruzeiro, sair nos contra-ataques. Vamos ver como o Corinthians vai se portar. Mas vou cravar a vitória do Cruzeiro com uma odd a 1,85, beleza? Próximo jogo, às 6 horas da tarde, teremos Internacional enfrentando o Vasco. O Inter empatou na última rodada com o Fluminense e o Vasco ganhou do Fortaleza, ganhou bem para retomar ali a confiança. Mais uma vitória, onde tira ali o time do rebaixamento. Ainda está ali na parte de baixo. Internacional também está flertando ali entre meio e parte de baixo da tabela. É um confronto onde o Internacional, jogando em casa, outro time gaúcho aí que está migrando de estádio em estádio, precisa reagir no campeonato e vencer esse jogo em casa diante de uma equipe que está brigando e vai brigar até o final do campeonato para não ser rebaixado. Eu estou acreditando num jogo bem movimentado, um jogo onde as duas equipes vão para cima. O Internacional é aquele time onde cede muitos gols e vai para cima também, faz muitos gols. É um adversário onde não encontra o equilíbrio, né? Então, na mesma proporção que eles fazem muitos gols, abre muita brecha ali atrás, enfim. Para esse jogo eu vou apostar no ambas marcam mais de 2,5 gols, por conta de acreditar que é um jogo onde as duas equipes vão para cima. E tá com uma odd boa, com uma odd a 1,65. Próximo jogo, às 6h30 da tarde, teremos Vitória enfrentando o Criciúma. O Vitória perdeu pro Corinthians na última rodada e o Criciúma ganhou do Cruzeiro. Para esse confronto, duas equipes ainda medianas, que acabaram de chegar da Série B, que ainda precisam ter uma frequência legal no campeonato, né, de vitórias. Eles estão muito irregulares no campeonato, sempre flertando ali com a parte de baixo e o meio de tabela. O Vitória, para mim, é um dos sérios candidatos ao rebaixamento. Mas para esse confronto, vou apostar também no ambas marcam mais de 2,5 gols, tá com uma odd a 1,70. O que eu tô acompanhando dessas duas equipes, principalmente o Vitória também, o que jogou contra o Corinthians fora de casa, o que foi atrás, mesmo saindo perdendo por 2 vezes, teve o poder de reação, vacilou nos minutos finais, mas é um time onde também tá cedendo muitos gols, tá indo para cima,
tá tentando reagir no campeonato, mas acredito que contra esse confronto direto ali na parte de baixo entre duas equipes que acabaram de chegar da Série B e vão lutar, o campeonato deles é para continuar na Série A. Acho que vai ser um jogo legal, um jogo para gols, beleza? Então, o ambas marcam mais de 2,5 gols com uma odd a 1,70. Próximo jogo também às 6h30, teremos Palmeiras enfrentando Bahia. O Palmeiras empatou com o Grêmio depois de estar perdendo por 2-0, foi buscar. Time chato do Palmeiras, não aguento mais esse Palmeiras, gente. Ô, time chato. Palmeiras, mais um empate, mas continua ali na briga pela liderança, na perseguição do Flamengo. Vai enfrentar um Bahia que também está ali no G4, conseguiu recuperar a quarta colocação, vencendo no último jogo contra o Juventude, venceu e venceu bem. O Rogério Ceni está fazendo uma ótima campanha com o Bahia. O Rogério Ceni só dá certo em times nordestinos e tem a dura missão de enfrentar o Palmeiras dentro do Allianz Parque, né? Rogério Ceni não teve muita sorte quando foi visitar o Palmeiras, tanto como jogador como treinador. Para esse confronto eu vou manter a minha aposta nesse time chato. Difícil o Palmeiras perder esse jogo, com a torcida empurrando até o final. A equipe que vem jogando, Estevão, jogando fino da bola, tá jogando muito, moleque. Vamos ver se o Bahia vai conseguir ter forças para segurar o time do Palmeiras. Eu acho que não. Acho que vai ser um bom jogo, mas acho que com vitória do Palmeiras, tá? A vitória do Palmeiras tá pagando 1,65. Próximo jogo teremos um duelo de Atléticos. Atlético Goianiense enfrentando o Atlético Paranaense. O Goianiense perdeu o último jogo para o Bragantino e o Paranaense perdeu o último jogo para o São Paulo. São duas equipes aí que vêm de derrota para times paulistas. Atlético Goianiense é outro time que, na minha visão, vai ser rebaixado, que vai brigar lá embaixo, vai enfrentar o Atlético Paranaense, precisa se reabilitar no campeonato, precisa voltar, conquistar pontos para ir subindo na tabela e quem sabe ano que vem aí continuar numa competição internacional. Mas o Atlético Paranaense, se quiser voltar a sonhar com Libertadores, ficar ali uma pré-Libertadores, né, ali naquela meiuca ali de classificação, precisa vencer, recuperar os pontos que perdeu em casa, agora jogando fora de casa contra o Atlético Goianiense. Para esse confronto, eu venho do Atlético Paranaense com mais time que o Goianiense, pelo que jogou no último jogo. E se ter esse ritmo, essa postura diante do Atlético Goianiense, é um time que vai dar trabalho e vai conseguir sair de lá pelo menos com um pontinho. A minha dica de aposta é a favor do Atlético Paranaense. Então, eu vou fazer uma proteçãozinha ali no dupla chance, olhando elenco por elenco. Na minha visão, o Atlético Paranaense tem mais time, tá? Então, eu vejo um jogo para um empatezinho, 1-0 para o Atlético Paranaense. Eu vou ficar nesse dupla chance aí, que foi o melhor cenário que eu vi para esse confronto. Tá pagando mais da metade do nosso investimento. Enfim, vou ficar com o Atlético Paranaense para esse jogo, beleza? E para encerrar o vídeo, teremos Botafogo versus Atlético Mineiro. O Botafogo ganhou do Cuiabá fora de casa na última rodada. E o Atlético Mineiro tomou mais uma goleada, tomou mais uma vez de 4. Terceiro jogo, se eu não me engano, que o Atlético Mineiro toma de 4. Perdeu pro Flamengo, onde o Flamengo conseguiu dar o troco no Atlético Mineiro. E agora o Atlético Mineiro vai enfrentar uma outra equipe carioca, fora de casa dessa vez, e vai ter que recuperar os pontinhos aí. Tá numa fase que tá tropeçando bastante o Atlético Mineiro, quando eu achei que mais um campeonato que ele ia brigar ali na parte de cima, disputar pau a pau com as primeiras colocações pelo título, né? Digamos assim, voltar a protagonizar ali entre as primeiras colocações no Brasileirão. O Atlético Mineiro tá pipocando alguns jogos. E para esse confronto, eu vou apostar no Botafogo. Eu vou cravar a vitória do Botafogo, tá? Tá pagando 2,02, tá pagando aí o dobro do nosso investimento, praticamente, um pouquinho mais. O Botafogo, ele é cavalo paraguaio. Ele começa a cair, a pipocar, depois ali no segundo turno já, tá? O Atlético Mineiro, ele já tá pipocando desde o começo. Depois, no finalzinho, que vai ter que dar um gás aí para
não ficar ali na parte de baixo e tentar abocanhar ali uma pré-Libertadores, mas para começo de campeonato, para primeiro turno, o Botafogo ainda tá fazendo bons jogos, começou o campeonato como começou o ano passado, começou super bem ali, conquistando pontos importantes fora de casa também. E são nesses jogos aí, nesses confrontos contra time grandes que precisam jogar mais e mostrar que conseguem disputar até o final aí o campeonato, brigar ali lá em cima da tabela. E eu vou apostar no Botafogo para esse jogo, diante da fase e momento que vem cada equipe, beleza? Bom, essas foram minhas dicas para os jogos de domingo, espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistirem até aqui. Eu vou pedir para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal, compartilhar esse vídeo e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação que eu soltar aqui no canal, beleza? Tá sendo corrido, jogos de meio de semana, jogos de final de semana, mas é assim, eu gosto de falar de futebol, eu gosto de trazer dicas aqui para vocês. E obrigado pelo retorno que vocês estão dando aqui, assistindo os vídeos, curtindo, me seguindo lá no Resenha do Mickey. Eu gosto bastante e é por isso que eu continuo gravando vídeo aqui para vocês, beleza? Eu vou ficando por aqui. Desejo a todos um ótimo domingo, que seja um domingo abençoado aí ao lado da família de vocês. Teve aquele almocinho em família? Oxe, toma uma sobremesa, toma uma saideira ali com o tio. Nem precisa ser saideira, né? Vai lá com o tio, chama o tio chato, senta no sofazinho, liga a TV e bora acompanhar sobre futebol, beleza? Eu vou ficando por aqui, um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.